Hoje a gente vai conversar sobre duas novidades interessantíssimas que o Fundo Imobiliário GAL11 tem se proposto a fazer, e é um fundo que eu faço questão de falar dele, porque ele faz parte da nossa carteira de fundos imobiliários aqui do canal, e também a gente vai falar sobre a evolução dessa nossa carteira, tá bom? Fica no vídeo que vai ser muito importante ter algumas coisinhas que você precisa entender quando você investe em fundos imobiliários. Eu sou o Gustavo, você está no Investidor Classe Média. Bora pro vídeo. E a gente está na semana 6 já de investir uns R$50 toda semana na nossa carteira de fundos imobiliários para a gente receber dividendos vindo desse tipo de investimento. A gente também tem uma outra carteira só de ações previdenciárias, ações que pagam dividendos, que eu vou deixar o vídeo aqui que você pode assistir. E lá também a gente tem quase a mesma filosofia, porém a gente trabalha com as ações previdenciárias. Então, se você tem interesse também em entender sobre essas ações, sobre o universo de investimento de renda variável, fica à vontade para clicar na playlist que você vai gostar bastante, tá bom? E a gente vai falar sobre duas novidades do Fundo Imobiliário GAL11, que é um fundo mais voltado para imóveis logísticos. Então são fundos, a gente fala fundos de tijolos, porque são imóveis reais que o fundo imobiliário tem sobre a sua custódia, e ele investindo nesses imóveis reais, ele aluga para os inquilinos e recebe esses aluguéis. Quando ele recebe esses aluguéis, ele divide para todas as cotas que tem. Então, quanto mais cotas do fundo imobiliário você tem, mais dividendos você recebe, porque vai fazer referência ao número das suas cotas. E interessante é o seguinte, o GAL11, ele junto com o grande escritório de arquitetura, está bolando uma reforma em um desses fundos imobiliários, onde fica a antiga Souza Cruz, que é uma empresa que chama BAT. Então, eles estão tentando ampliar em mais de 60 mil metros quadrados dentro daquele imóvel lá de logística, e isso pode trazer uma rentabilidade de até 14% ao ano, e além disso o gestor diz que aproximadamente 17% ali das receitas de locação podem ser aumentadas com esses 60 mil metros quadrados. Então, um fundo imobiliário que tenta evoluir também bastante, tá bom? E esse imóvel específico da Souza Cruz em Cachoeirinha, ele está com esse projeto, ainda não está finalizado esse projeto, ainda está em fase de construção das ideias, e vamos ver mais para frente. Espero que dê tudo certo e que o fundo possa crescer mais ainda. E o GAL11, para quem não conhece, ele é um fundo imobiliário do ramo de logístico, que ele está valendo hoje, o valor patrimonial dos 5 imóveis que ele tem custa 525 milhões. Porém, o mercado está disposto a pagar um pouquinho mais. Quem é o mercado? Nós, os investidores, estão dispostos a pagar um pouco mais por esse fundo imobiliário ultimamente, valendo 540 milhões, porque ele entregou um dividend yield de 10,7%, bem superior quando você compara outros fundos imobiliários de logística. Ele tem 5 imóveis. O interessante é que ele possui 0 vacância física, 0 vacância financeira e 100% dos seus contratos são atípicos. O que isso quer dizer para quem não sabe? Um contrato atípico é que se o inquilino desistir da locação no meio do período do contrato, ele tem que arcar com o restante de todas as parcelas que ficou faltante. Então o fundo não perde por isso, tá bom? Sobre o GAL11, tem um vídeo mais completo falando sobre todas as características do fundo, que eu vou deixar também para você assistir antes dessa atualização, tá bom? E sobre os inquilinos do fundo imobiliário, então ele tem a Souza Cruz, tem 2 imóveis com a Air Liquid e tem 2 imóveis com a BRF, que é empresas aí do ramo alimentício. Então, é um fundo que é novo, é um fundo que é pouco diversificado ainda, mas é um fundo que vem entregando dividendos de forma bem constante, na casa de 8 centavos por mês, de acordo com o valor da sua cota ali, uma rentabilidade bem interessante. Eu gosto porque tem a distribuição um pouco mais constante e não varia tanto. Então, a gente consegue meio que ter uma previsibilidade, né? Então, passando um pouquinho sobre esses imóveis, para a gente entender, para você que é investidor, para você começar a investir, você precisa começar a ver o fundo imobiliário não só pelo valor do dividendo que ele te paga. Você precisa entender quais imóveis esse fundo tem, o que ele está fazendo, quais são as atualizações. Por isso que eu faço questão de trazer aqui para os fundos da carteira do canal este acompanhamento mensal dos relatórios,
Senão a gente nem ia saber que o Gauguin está tentando ampliar, que está tentando mudar, a gente vai ver mais para frente, tá? Então a gente tem aqui, ó, esse imóvel que está alocado para a BRF lá, né, no Pernambuco. Eles têm 30 mil metros quadrados com contrato atípico, né, com reajustes do IPCA anualmente. Então é um imóvel bastante grande, numa localização bem interessante. A gente tem também a BRF em Salvador com 35 mil metros quadrados, também atípico, também com regulação sobre o IPCA. A gente tem a Air Liquid em São José dos Campos com quase 18 mil metros quadrados de locação. E a gente tem essa outra Air Liquid aqui em Canoas também, um pouquinho menor esse imóvel, mas isso ajuda na rentabilidade. E essa empresa é uma empresa excelente, eu já pesquisei. Com essas modificações, com essas novas interações do Gauguin 11 tentando ali melhorar a sua qualidade dos imóveis, a crescer mais, fazer reformas, as cotas têm andado um pouco meio que de lado durante esses últimos 12 meses, né, que a gente já está em dezembro. Então de janeiro para cá caiu um pouco, depois recuperou, mas você pega desde o início até o final, a gente tem ali quase que, né, 0,11% de valorização no valor da cota. O que é interessante para o investidor, o que eu acho particularmente, é porque a gente tem uma previsibilidade quando vai fazer os aportes. A gente vai comprar aqui para receber os dividendos. E a outra atualização muito importante é que o Gauguin 11, no vídeo passado eu falei que ele estava fazendo uma emissão de 500 milhões, então a emissão de novas cotas, né, que é a subscrição. E ele queria ampliar o fundo imobiliário comprando outros ativos, comprando outros imóveis, para poder diversificar mais a carteira. Então é um fundo imobiliário que vai pegar essa subscrição, vai comprar novos imóveis para fazer o fundo ficar um pouco mais rentável. Nesse meio tempo aconteceu algo muito interessante. Com essa subscrição de 500 milhões de reais, o fundo Gauguin 11 não vai mais se chamar Gauguin 11, ele vai se chamar GARI 11, GARE 11. Por quê? Porque o Gauguin, o Lzinho aqui, o G, lembra a logística, e as perspectivas do fundo imobiliário é de mudar um pouquinho a estratégia de investimentos, de não ficar somente em galpões logísticos, mas sim galpões logísticos e ser um fundo de renda, né? Um fundo de renda ali urbana, de outros tipos de imóveis de varejo, de imóveis para locações diversas. É um jeito que o gestor conseguiu para poder diversificar mais a carteira. Então, o Gauguin 11 vai passar a ser GARI 11, mas olha só o que onde o fundo vai evoluir. No patrimônio líquido de 500 milhões vai passar a ter 1 bilhão. De número de ativos, ele tem 5 ativos, vai passar a ter 12 ativos. A alavancagem dele, que é a dívida que ele tem perante ao dinheiro que ele pega emprestado para fazer as reformas e manter a manutenção, ele vai diminuir também para 26%, de 42% para 26%. A base de cotista tende a aumentar, pois também tende a aumentar a sua liquidez diária, deixando o fundo mais fácil de se investir, de comprar, de vender as cotas. Então, o fundo que está planejando ali evoluir bastante, mudar suas características, mas manter aqui esses imóveis antigos. Com isso, ele tem performado muito bem, de acordo com a gestora aqui, de acordo com os dados sobre a evolução da sua cota, diante ao IFIX e diante, que é o yield do mercado, marcado aqui de cinza, e diante a NTNB, que é uma referência ao nosso IPCA+, que são os investimentos de renda fixa, para a gente comparar se investir em fundos imobiliários a longo prazo vale mais a pena do que renda fixa. A gente compara com essa NTNB, que é um tipo de... é a nota do Tesouro Nacional, né? Está relacionado ali com o Tesouro IPCA+. Tá? Para investir no Gauguin 11, você vai gastar R$ 9,20. Hoje ele está negociando um PVP de 1,01, ou seja, 1% mais caro do que deveria, para te devolver um dividend yield de 8 centavos, somando mensalmente 0,85% de dividend yield, que dá, no decorrer dos 12 meses, 10% e pouquinho, tá bom? Tá gostando do conteúdo? Lembra de compartilhar para mim esse vídeo. Eu preciso fazer o canal crescer para ficar mais motivado a construir mais conhecimento pra gente, tá bom? Então, você tem um amigo que tá começando a investir, passa para ele esse vídeo, passa para ele as carteiras do canal. Eu acho que vai ser enriquecedor tanto para ele quanto para mim também, tá bom?
E para nossa semana 6 da carteira do canal, a gente fez novas compras, uma cota de cada fundo imobiliário que a gente tem. Então a gente comprou uma VGHF, uma RZAG, uma MXRF, uma GALG 11 e 2 cotas do KISU 11 dessa vez, porque vai sobrando um pouquinho de dinheiro. Toda vez que eu faço os aportes de R$50 na semana, não necessariamente eu gasto ele todo. Então ele vai somando, chega ao ponto de, 2, 3 semanas, eu consegui comprar mais uma cota com esse valor que sobrou ali, mais o meu aporte. Então, isso vai ficar melhor ainda, porque a gente vai começar a receber dividendos agora. Então com esses dividendos a gente consegue inteirar mais para fazer mais aportes. Hoje a gente soma 32 cotas, e com essas 32 cotas a gente está ali quase R$300 de patrimônio investido nos fundos imobiliários. A gente está com uma variação negativa, porém isso aqui para mim é irrelevante por enquanto. Eu quero comprar mais cotas num preço atrativo também, desses fundos que eu já escolhi, não são fundos aleatórios, por isso que eu te dei a dica lá de clicar na playlist dessa carteira para você ver toda a lógica construtiva, por que eu escolhi esses fundos imobiliários, tá bom? E para esse mês a gente já vai receber os dividendos, que a gente começou essa carteira no mês passado, não passou os 30 dias, a gente vai receber aqui um pouquinho de cada fundo imobiliário. Com esse pouquinho a gente junta com o nosso aporte semanal e a ideia é de ir somando cada vez mais e cada vez mais a gente receber nossos dividendos. A carteira do canal, só para você entender, ela é dividida em 5 fundos imobiliários diferentes, porque eu tenho 5 setores diferentes. Então eu tenho um fundo de fundos, eu tenho fundos de CRIs, eu tenho fundo de logística, um de hedge e um FIAGRO, né? Fundo de fundo é o KISU, o de CRI é o MXRF, o de logística é o GALG 11, o de hedge é o VGHF e o FIAGRO é o RZAG 11. Por que a gente faz isso? Para diminuir os riscos. Imagina se eu invisto só em fundos de papel com altos dividendos, né? Dada determinada fase da taxa de juros, dados os dados da economia que possam ficar aí negativos, com situações ruins, o fundo sofre, eu perco meu patrimônio, eu deixo de receber mais dividendos. Quando eu faço essa diversificação, eu consigo minimizar esses riscos, tá bom? Se ficou feliz, aprendeu alguma coisa, achou interessante esse vídeo, deixa o like aqui para mim, se inscreva no canal, é muito importante a sua inscrição aqui, ative o sininho porque tem vídeo 3 vezes na semana e comente que você já é um investidor do GALG 11 ou pensa em investir nele. Eu te vejo no próximo vídeo, tá bom? Até mais.